Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Amanda Fernandes e através dessa oportunidade eu venho te contar um breve testemunho. Vamos lá? Eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, na verdade foi um pouco antes, só que eu me afastei. E com 14 anos eu fui para a Assembleia de Deus. Em um grande evento de cura e de libertação que a Assembleia de Deus, Ministério Cristo à Luz, organizou, eu aceitei Jesus lá. No ano seguinte, com 15 anos de idade, eu passei pelas águas, eu fui ungida obreira. No outro ano, com 16 anos, por graça e bondade do Altíssimo, eu fui ungida missionária. Hoje eu tenho, pela misericórdia, 26 anos, então há 10 anos eu sou missionária da Casa do Senhor. E nesse tempo, todo, eu já fui componente da Mocidade Ágape, que sempre foi um celeiro de profetas e profetisas na minha igreja. Era uma geração de jovens que era comprometida com Deus e que da geração de jovens o Senhor levantava obreiros, pastores, missionários, e comigo, graças a Deus, não foi diferente. E o interessante é que eu fui componente dos jovens, depois eu fui dirigente dos jovens por muito tempo. Só que chegou um tempo na minha vida que o Senhor decidiu me provar, e justamente em algo que eu não entendia, e como muita gente, a gente julga muitas vezes de forma errada aquilo que a gente desconhece. E aconteceu isso comigo. Eu sempre ouvi casos de pessoas com depressão, mas eu não entendia e julgava e achava que era uma coisa de menos relevância do que hoje eu sei que é. E aí, nesse processo, eu perdi 5 pessoas da minha família em um só ano. Eu perdi no ano subsequente a minha avó, que era como se fosse uma mãe, que nos criou, era a matriarca da nossa família e que nos tratava assim como uma genuína mãe. E a minha melhor amiga, a missionária Tayane, que a gente fazia a obra juntas aí, Tayane Mandu, que nós vivemos todas as consagrações juntas e tudo na obra de Deus juntos. Minha amiga foi presa, passou por um processo, acabou se afastando e foi presa. E foi um processo muito doloroso, que eu não aguentei, que eu sucumbi e que sim, eu entrei em depressão. Eu tinha findado a faculdade, eu sempre fui muito acostumada com uma adrenalina de vida, uma rotina de vida muito acelerada. Desde novinha eu estudo e trabalho muito. E eu tinha acabado a faculdade, o contrato que eu trabalhava tinha se findado e somatizaram todas essas perdas. E sim, eu entrei em depressão. Irmãos e irmãs, foi 1 ano e meio de luto interno. Eu perdi 12 quilos nesse processo. Eu tive pensamentos suicidas porque eu achava que essas coisas não aconteciam com o crente. Só que de repente eu me pego numa situação como essa, sendo uma das dirigentes de jovens da minha igreja, passando por todos esses processos, 1 ano e meio, ninguém entendia. Naquela época a Assembleia de Deus não se falava, pelo menos as assembleias que eu tinha o costume de ir, elas não falavam sobre questões emocionais, e eu passei por esse processo. Eu entreguei o meu cargo nos jovens, eu entreguei todos os cargos que eu exerci ao mesmo tempo na igreja, e eu comecei sentando lá atrás. E às vezes a gente critica muito a pessoa que está em depressão, mas a gente não sabe como que é até a gente passar. E eu passei por um processo caótico, escuro, sombrio. Eu acordava querendo morrer. Eu tinha pensamentos suicidas, mas eu não tinha coragem na hora de executar. Eu só ficava deitada chorando. Eu não tinha ânimo, nem força, nem nada para ir para a igreja. Praticamente durante esse tempo eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu chorava bastante, vivia pelos cantos chorando. E foi um processo muito difícil, caótico e tenebroso. E para completar, nessa época eu tinha terminado um relacionamento e tava muito triste, porque até então eu vivia um conto de fadas. E
castelo, né, de todos os sonhos aí sucumbiram. E aí eu fiquei muito mal. Mas o problema com o relacionamento era o que menos importava frente a tudo que eu tava vivendo dentro de mim. Então foi um processo de muitas perdas que eu não aguentei. Às vezes você tá aí na sua casa, na sua vida, na sua história, passando por processos grandes de perdas nas quais você olha e fala, eu não vou aguentar. Mas eu venho ser porta-voz de Deus para te falar através desse testemunho que você vai aguentar sim, porque Deus é da sua vida e Deus vai te sustentar. E foram noites tenebrosas. Foi 1 ano e meio querendo morrer, foi 1 ano e meio querendo se matar, foi 1 ano e meio penando mesmo. Eu desenvolvi pânico a ponto de eu não aguentar aí a lugares tumultuados, sabe? Lotados de gente, porque quando eu ia ao centro era horrível. Eu andava na rua, quando eu via aquelas pessoas andando pra lá e pra cá, parecia que estavam enfiando a faca em mim, me cortando, assim, eu me sentia muito mal, muito apavorada. Então praticamente foi um período que eu fiquei só dentro de casa. Só que interessante é que, contrariando todas as expectativas, em uma época de carnaval, eu fui pro Circo da Vida e naquele dia estava ministrando a missionária Amanda de Campos e lá ela ministrou sobre Ana e Penina. Só que aconteceu naquele dia uma coisa que acontece muito comigo, que às vezes eu estou na igreja, o ministro está falando algo e o Espírito Santo começa pregando pra mim algo totalmente contrário ao que a pessoa tá pregando, mais dentro daquela mesma palavra. Aconteceu isso nesse dia. E o Senhor falou assim pra mim, faz um propósito comigo. Eu falei, como? 1 ano e meio praticamente sem ouvir a voz de Deus. E naquele dia Deus falou. E eu ouvi a voz de Deus. Faça um propósito de jejum comigo. Em pleno carnaval. E eu falei, como assim? Jesus falou 3 dias de jejum e oração. E eu relutei, mas fiz. No primeiro dia eu fiz obrigada na praia. No segundo dia eu lembrei de como eu era feliz, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alto astral. E no terceiro dia eu comecei voltando a sonhar. E eu pedi coisas ao Senhor que todas elas aconteceram naquele mesmo ano. O interessante é que quando eu entreguei o propósito no terceiro dia e que eu voltei a sonhar, a partir daquele dia, gradualmente, eu fui melhorando. E eu fui melhorando. Aí eu resolvi mexer na minha autoestima, né? Eu resolvi mudar cabelo, mudar roupa, mudar tudo. E fui mudando, gradualmente. E até setembro daquele ano, isso foi em fevereiro. Então, imagine, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses. Eu fui passando por esse processo e o Senhor realizando tudo que eu pedi. Eu falei com Deus que eu queria estudar, Deus abriu a porta pra mim numa pós, onde eu gosto muito de estudar. Eu falei com Deus que eu queria trabalhar, Deus abriu uma porta e tudo que eu pedi a Deus. Aí, meus amados, passou-se um tempo da depressão. Aí eu saí um dia da igreja, o Senhor falou assim comigo. Depois que o Senhor me curou, né? Mudei eu a sua chamada. O seu chamado não será mais com jovens. O seu chamado agora será com mulheres. E eu questionei na calçada da igreja, eu com minha biblinha do lado, eu olhei para cima. Falei, Senhor, como com mulheres? Porque eu sempre quis casar na época, né? De inocência e extrema, para fazer parte do grupo das irmãs. Eu andava assim, ó, com as irmãs de oração, juntinho. Só que eu falei assim, eu não sou casada para entrar nas irmãs. Aí o Senhor falou assim pra mim, não, mas o teu processo te qualificou. Eu não sei o que você tá passando, eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei o quanto você tem andado mal, mas eu venho liberar sobre a sua vida uma palavra que os céus liberaram sobre a minha vida. Que o teu processo de dor vai te qualificar. Eu não falei nada com ninguém, eu peguei minhas coisas e fui embora com aquela palavra no coração. Lembra do relacionamento que eu falei que se frustrou? Então, depois da depressão a gente até tentou reatar, mas não fluiu. E depois disso,
eu meio frustrada, né? Porque eu era tratada igual princesa, sonhos de princesa, sabe como é que é, né? Aí você fica meio frustrado. Aí eu frustrada aí, eu gostaria que você guardasse um lado. Deus, ele tem o dom de nos fazer útil em tudo, sabe? Eu toda frustrada pelo relacionamento que não restaurou. Aí o Senhor falou assim pra mim, eu vendo o programa da Mundial de Mulheres, o próprio Deus desceu assim pra mim, Espírito Santo, né? E falou assim comigo: filha, organiza pra mim um culto de princesas. Eu falei: culto de princesas? Aí Deus falou: Aí Deus foi descendo a planta. Vai ser um culto pra restaurar valores perdidos. Vai ser um culto onde eu quero a roupa. Aí Deus falando: eu quero roupa estilo palácio. Eu quero as mulheres da minha igreja de coroa, porque eu vou restaurar os sonhos daquelas que tiveram seus sonhos frustrados no caminho, e eu vou dar sonhos às jovens. E o Senhor falou: eu quero um método diferente de evangelismo, e Deus foi me dando todas as plantas. Eu liguei para a líder das irmãs, missionária Iris, conversei com ela. Ela falou: Amanda, a ideia é ótima, mas vai ser muito trabalhoso pra gente fazer só um culto. Vamos fazer um congresso? Eu falei: vamos, né? E ali começou a se cumprir o que Deus falou comigo. E eu entrei ajudando as irmãs pra gente fazer esse congresso. E pela misericórdia de Deus, até o presente momento, né? Tem 4 anos que eu sou a vice-líder lá, das irmãs lá da igreja. E ano passado, em uma oração de meio-dia com a irmã Tailane, o Senhor me revelou o projeto das alistadas. Então o que eu quero te dizer, que Deus não vai excluir o seu processo de dor. Deus vai usar o seu processo de dor para revelar um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história, um novo tempo no seu ministério e um novo tempo para sua casa. Sabe? Pastor Rafael Belo me ensinou que, na verdade, na vida ninguém amadurece sorrindo. Eu profetizo hoje que, assim como aconteceu na minha vida, o teu processo de dor vai te qualificar, o teu processo de dor vai te aprimorar, o teu processo de dor vai te ensinar, e o teu propósito de Deus vai descortinar um novo tempo para a tua vida, para a tua história e para o teu ministério. Forte beijo, forte abraço, fique com Deus. Espero que esse testemunho edifique a tua vida e a tua história. Tchau!